O confucionismo é uma filosofia multifacetada que alguns interpretam como um sistema de valores humanistas, outros como uma fé e ainda outros como um conjunto de normas sociais. A amplitude de temas abordados por esta doutrina permite essas diversas leituras, dependendo das ênfases que são colocadas. Em sua essência, esta filosofia postula que a natureza humana é essencialmente benigna e que desvios morais ocorrem devido à falta de um firme referencial ético. A adesão a um código de conduta ética, combinado com rituais que o promovem, é visto como a chave para uma vida produtiva e serena, culminando em uma sociedade forte, moral e próspera. Seu fundador, Confúcio, figura proeminente do período das 100 escolas de pensamento na China antiga, é reverenciado como um dos mais destacados pensadores da história chinesa. Apesar de afirmar que não produziu nada original, mas apenas transmitiu conhecimentos antigos, sua influência perdura por mais de 2 milênios. A autoria dos 5 clássicos, textos fundamentais do confucionismo, é atribuída a escritores da dinastia Zhou, embora Confúcio seja frequentemente creditado por sua disseminação e interpretação. Os 4 livros e 5 clássicos são o Livro dos Ritos, também conhecido como o Livro do Grande Aprendizado, a Doutrina do Meio, os Analectos de Confúcio, as obras de Mêncio, o I Ching, os clássicos da poesia, os clássicos dos ritos, os clássicos da história, os Anais da Primavera e do Outono. Durante a dinastia Han, o confucionismo foi oficialmente adotado como a filosofia do Estado, amalgamando-se harmoniosamente com a cultura chinesa. Após o declínio da dinastia Qin, 221 a 206 a.C., que havia banido e queimado os textos confucionistas, a dinastia Han promoveu a leitura obrigatória dos 4 livros e dos 5 clássicos para os cargos administrativos, o que contribuiu significativamente para a difusão do pensamento confucionista, que acabaria por se integrar completamente à cultura chinesa. Nascido em setembro de 551 a.C., na vila de Qufu, no estado de Lu, Confúcio era filho de Kong He, um comandante militar de linhagem nobre. Seu nome de nascimento era Kong Qi, mas posteriormente ficou conhecido como Mestre Kong, Confúcio, latinizado pelos missionários cristãos do século XVI como Confúcio. A morte de seu pai quando tinha 3 anos mergulhou a família na pobreza. Confúcio frequentou a escola enquanto trabalhava em diversos empregos para sustentar a si mesmo e a sua mãe, que faleceu quando ele tinha cerca de 23 anos. Embora tenha recebido uma educação básica nos moldes da dinastia Zhou, conhecida como as 6 artes, ritos, música, tiro com arco, cavalaria, caligrafia e matemática, Confúcio assumiu a responsabilidade de aprofundar seu conhecimento em todas elas, através de estudos particulares. Enquanto sustentava sua família, Confúcio buscou a qualificação para trabalhar no governo como professor, perseguindo seu objetivo de uma vida significativa em uma profissão respeitável. Desde cedo, Confúcio definiu seus 3 objetivos profissionais: servir no governo, educar os outros e preservar a gloriosa cultura da dinastia Zhou. Sua afinidade pela poesia e música era notável, demonstrando habilidades marcantes na execução destas artes. Aos 30 anos, sua reputação como excelente educador estava consolidada. Contrariando o pragmatismo vocacional, ele liderou uma revolução educacional liberal, enfatizando ética, história, literatura e artes plásticas. Confúcio admitia alunos com base em sua capacidade de pagar uma taxa simbólica. Um pacote de carne seca era o suficiente. Além de seu trabalho como educador, Confúcio também se envolveu no governo local, chegando a servir como magistrado em sua cidade sob o domínio do Duque de Lu. Entretanto, desavenças políticas entre as principais famílias e as falhas do Duque de Lu minaram seu interesse no cargo. Confúcio tentou instruir a elite local sobre como levar vidas mais plenas e justas, enfatizando a importância de uma conduta moral para um governo eficiente e justo. No entanto, seus conselhos caíram em ouvidos surdos, levando-o a renunciar e deixar o estado de Lu em busca de uma audiência mais receptiva. Nessa era de tumulto político, com estados competindo pela supremacia, as estruturas governamentais estabelecidas há muito tempo entraram em colapso.
Muitos administradores, conselheiros, acadêmicos e professores, outrora integrantes do governo, ficaram desempregados e estabeleceram suas próprias escolas com base em suas filosofias pessoais. Algumas dessas escolas eram instituições formais, enquanto outras eram mais movimentos de pensamento. No entanto, juntas, essas iniciativas visavam atrair alunos para seus sistemas e minar os outros, marcando o período conhecido como as 100 escolas de pensamento. O termo 100 escolas de pensamento deve ser entendido de forma figurativa, representando a pluralidade de correntes filosóficas e não literalmente como 100. Nesse contexto, o confucionismo era apenas uma entre muitas correntes filosóficas que tentavam ganhar popularidade. Após deixar o seu cargo em Lu, Confúcio viajou por diferentes estados, competindo com os proponentes das diversas escolas de pensamento pela aceitação de suas ideias. Seu retorno à sua terra natal, aos 68 anos, marcou o estabelecimento de sua própria escola, baseada nos 5 clássicos da dinastia Zhou. Continuou ensinando até sua morte, 5 anos depois, por causas naturais. Na época de seu falecimento, sua filosofia era apenas uma entre muitas escolas de pensamento e foi influenciada de alguma forma por essas outras correntes. O taoísmo influenciou o confucionismo por meio do conceito de Tao, a força criativa e unificadora do universo. O legalismo, pela ênfase na lei e no ritual para manter a ordem social. A escola de nomes, pelo foco na precisão das palavras em relação aos objetos ou conceitos que representavam. E a escola de medicina, pela importância da dieta na saúde mental e física. Confúcio foi influenciado por todas essas correntes, simplificando seu pensamento para desenvolver um sistema filosófico que promovesse escolhas mais conscientes, liderança pacífica e evitasse o sofrimento decorrente das constantes guerras entre os estados. Confúcio tinha uma visão filosófica simples. Os seres humanos eram essencialmente bons, sendo bom definido pela compreensão da diferença entre certo e errado, e inclinados naturalmente a escolher o que é certo. Essa crença era evidenciada pela forma como as pessoas reagiam umas às outras em momentos de dificuldade. Um exemplo famoso desse conceito, citado pelo posterior confucionista Mencius, é o caso de alguém que encontra um menino que caiu em um poço. O impulso inicial é sempre salvar a criança, seja agindo diretamente ou buscando ajuda, mesmo que não haja conhecimento prévio do menino ou de seus pais, e mesmo que isso envolva riscos à própria segurança. Quando não ocorre essa ação correta, quando se escolhe o errado em vez do certo, geralmente é devido à ignorância sobre o que é certo, devido à falta de um código moral e padrão de conduta. Aquele que permitiria que o menino se afogasse no poço, provavelmente o faria devido ao egoísmo excessivo. Se essa pessoa fosse educada sobre a ação correta e uma compreensão adequada do mundo e o seu lugar nele, escolheria o certo em vez do errado. Confúcio advogava por um rigoroso código ético ao qual se deveria aderir para manter o caminho do meio em uma vida de paz e prosperidade. Aqui entra o aspecto teológico que leva alguns a interpretar o confucionismo como uma religião. Confúcio acreditava no conceito chinês de Tian, céu, que pode ser entendido como algo próximo ao Tao. Tian é a fonte e mantenedor de toda a vida, que organizou o mundo a partir do caos. Era necessário reconhecer a existência de Tian, um fluxo constante de forças Yin e Yang, para compreender o lugar de cada um no mundo. Os sacrifícios aos diversos deuses não afetavam os deuses em si, mas eram aspectos de Tian, mas tinham um significado importante para quem os oferecia, pois ajudavam a reforçar a noção de autoimportância, reduzir o ego e incentivar o cuidado com o bem-estar dos outros. A crença em um poder superior por si só não era suficiente para incentivar a ação correta ou controlar os instintos mais básicos. Confúcio advogava por um código ético rigoroso, as 5 constantes e as 4 virtudes: Ren, benevolência, I, justiça, Li, ritual, Zi, conhecimento, Xin, integridade, Xiao, piedade filial, Zong, lealdade, Jie, contingência e Yi, justiça, retidão. Todas essas eram igualmente importantes, mas começavam com a piedade filial. As pessoas eram incentivadas a honrar e respeitar seus pais, observando uma hierarquia de autoridade, onde o filho obedecia ao pai, o irmão mais novo respeitava o mais velho, e as mulheres
faziam o mesmo com os homens. Confúcio acreditava que se um número suficiente de famílias abraçasse a piedade filial, isso levaria à harmonia familiar, que se estenderia para além, formando uma comunidade feliz, um Estado e, eventualmente, uma nação inteira. Não haveria necessidade de governos opressivos ou leis, pois as pessoas seriam capazes de autogovernar-se através do reconhecimento dos benefícios do comportamento virtuoso. Confúcio escreveu: se o povo for guiado por leis e punições, eles apenas tentarão evitar a punição, mas não sentirão vergonha. Se forem guiados pela virtude e regras de propriedade, sentirão vergonha e se tornarão bons. Ele acreditava que, ao abraçar a piedade filial, as pessoas estavam dando o primeiro passo em direção às outras constantes e virtudes, submetendo-se a um padrão de comportamento que as tornava melhores. Confúcio ensinava que até o chefe de família, o pai, deveria ser humilde, reconhecendo sua posição diante do Tian. Ninguém estava acima da observância da piedade filial. Ele comparava a relação entre superiores e inferiores ao vento e à grama, sugerindo que, assim como a grama se curva quando o vento sopra, os inferiores deveriam se submeter aos superiores. A piedade filial, juntamente com outras virtudes, era informada pelo Ren, que significava não apenas benevolência, mas a humanidade básica de alguém que discernia o certo do errado e se inclinava naturalmente ao que é certo. Confúcio formulou a regra de prata, uma versão anterior à regra de ouro atribuída a Jesus Cristo, quando disse: não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Seguindo esses preceitos e utilizando os rituais que os promoviam, a pessoa poderia alcançar o estado de Junzi, um indivíduo superior que reconhecia a ordem do mundo e seu lugar nele. Um Junzi viveria em paz consigo mesmo e com os outros, agindo em benefício de todos e seguindo os ensinamentos de Confúcio. A filosofia de Confúcio foi reavivada e difundida pelo estudioso confucionista Mencius, que seguiu os passos de Confúcio, viajando de estado em estado para propagar os ideais confucionistas na tentativa de acabar com o caos do período dos reinos combatentes. Embora suas tentativas de converter a classe dominante não tenham sido mais bem-sucedidas do que as de Confúcio, Mencius ampliou o alcance dos preceitos confucionistas para um público mais amplo do que aquele alcançado durante a vida de Confúcio. Outro erudito, Xunzi, posteriormente reformou ainda mais o sistema confucionista, oferecendo uma abordagem mais pragmática e, em alguns aspectos, pessimista, mantendo, no entanto, os preceitos básicos expressos em sua obra. A dinastia Qin rejeitou o confucionismo devido à sua crítica à política do Estado. O primeiro imperador, Qin, estabeleceu um regime repressivo em total oposição aos ideais confucionistas e adotou o legalismo como filosofia estatal para controlar rigidamente a população. Durante o período conhecido como Queima dos Livros e Enterro de Estudiosos, o confucionismo foi quase apagado da história, mas seus textos foram preservados por seguidores que os esconderam das autoridades. A filosofia foi revivida durante a dinastia Han, que restaurou os valores da dinastia Zhou, sob o reinado do imperador Wu, o Grande. O confucionismo se tornou a filosofia nacional, consolidando e expandindo sua influência. Nos 2000 anos seguintes, o confucionismo permaneceu como a filosofia dominante da China, mesmo durante períodos em que outras filosofias, como o taoísmo, eram mais populares, como na dinastia Tang. No século XX, no entanto, o confucionismo enfrentou rejeição dos reformadores culturais chineses, considerado ultrapassado, e do Partido Comunista Chinês, devido à sua insistência em uma hierarquia social incompatível com o ideal comunista. O moísmo, com sua visão de amor universal, ganhou destaque como alternativa. Apesar disso, os ideais confucionistas se tornaram tão profundamente enraizados na cultura chinesa que se tornou impossível separá-los. O confucionismo continua a ser observado, seja como sistema de crenças preferido ou simplesmente como parte da cultura, e continua a atrair adeptos em todo o mundo. Nas várias filosofias das 100 escolas de pensamento, a visão de Confúcio prevaleceu, fornecendo um caminho específico para uma vida voltada para um bem maior. Muito obrigada por assistir e até a próxima!